Seja muito bem-vindo à nossa aula 16, Força de Atrito. Um alerta, você precisa antes assistir das aulas 12 a 15. Essa aula será uma aula bem extensa, porque ela vai resumir tudo que foi visto em leis de Newton e entrar com o conceito de força de atrito. Está aí o nosso e-mail institucional e quais são os objetivos da aula de hoje? Definir força de atrito, já fizemos uma introdução nas aulas anteriores, e aplicar as 3 leis de Newton envolvendo força de atrito. Então, bora comigo. Definição de força de atrito. São forças que ocorrem quando existe movimento ou tendência ao movimento decorrente de irregularidades, que a gente chama genericamente de atrito, entre as superfícies dos corpos em contato. Iremos ver lá na frente que o atrito, assim como a normal e a atração, por incrível que pareça, será discutida em breve, são de natureza eletromagnética. Essas forças sempre ocorrem na direção tangencial ao movimento, ou seja, no mesmo sentido ou em sentido contrário ao movimento. Aplicações práticas sobre essa força de atrito. Primeiro exemplo, uma pessoa caminhando, você, eu. Olha só, ao caminharmos, exercemos uma força de atrito sobre o solo para trás. Sim, porque você tem que fazer uma força para trás no chão, para que pela terceira lei de Newton, o chão reaja sobre você para frente. Então, olha o esquema. Esse rapaz andando é a força que a pessoa faz no solo. Ele faz uma força no solo para trás. Pela terceira lei de Newton, o solo faz uma força para ele para frente. Essas forças trocadas tangencialmente à direção do movimento pela tendência de escorregamento devido às irregularidades, nós chamamos de força de atrito. Essa força de atrito, como já dissemos, está de acordo com a terceira lei de Newton. A pessoa faz no solo, o solo faz na pessoa. Muito bem, Carlos. Segundo exemplo importantíssimo. Você sabia que os pneus dos carros também trocam atritos com o chão? Sim, fazendo ele acelerar ou frear. A tração nos pneus do carro define o sentido da força de atrito sobre os pneus quando o carro acelera ou freia. Atenção! Quando não existe atração, a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Isso é muito importante. A força de atrito é que faz o carro acelerar ou frear. Se não tiver atrito, aliás, se não tiver tração, a força de atrito vai ser contrária ao movimento. Vamos explicar isso com muita calma. Vamos imaginar, no primeiro momento, um carro com tração apenas dianteira. Essa é a frente do carro. Tração apenas no pneu da frente. A força de atrito que o solo exerce sobre os pneus dianteiros é para frente, fazendo o carro acelerar. Só que sobre os pneus traseiros, como não tem tração, é para trás. Vamos explicar isso com um exemplo bem simples. Tração dianteira. Atenção, ó, carro acelerando. Tração dianteira. Então, bora começar. O pneu, ao tentar girar, faz uma força para trás sobre o solo. Pela terceira lei de Newton, o solo reage sobre o pneu para frente. Tração dianteira, carro acelerando, o pneu faz uma força no chão para trás, o chão faz uma força no pneu para frente. Só que na tração traseira é diferente, gente. O pneu traseiro empurra o chão para frente, o chão empurra o pneu traseiro para trás. Então, para resumir, quando acelera, onde tem tração, o atrito que o solo faz sobre o pneu é para frente. E onde não tem tração, é para trás. Entendi, cara. Muito bem. Vamos falar inicialmente sobre o primeiro tipo de atrito que existe. O atrito estático. Para isso, eu vou imaginar a seguinte situação. Considere um bloco de massa M em repouso sobre uma superfície horizontal, que tem irregularidades, ou seja, atrito. E que esse corpo é submetido a uma força horizontal de módulo F, de valor F, que no primeiro momento não vai conseguir colocar o bloco em movimento. Se o bloco está parado, submetido a uma força F, tem que ter uma força em sentido contrário, já que ele está
parado. E essa força em sentido contrário é devido às irregularidades do contato entre o bloco e a superfície. Então, resumindo, se o bloco está parado e eu fiz uma força e ele continuou parado, tem que ter uma força sobre o bloco em sentido contrário para justificar a primeira lei de Newton. A força aplicada é igual a um tipo de atrito por estar parado, chamado de atrito estático. Nós vamos representar assim, ó, F atrito estático, EST. Então, estando parado, a força que você faz é sempre igual ao atrito estático. Primeira lei de Newton. No entanto, vamos lá. Essa força de atrito está de acordo com a terceira lei de Newton? Sim, porque quando essa força empurra o bloco, ele empurra o chão para frente. Atenção, esse bloco, ao ser empurrado pela força, empurra o chão para frente. Pela terceira lei de Newton, o chão reage sobre o bloco para trás. Está aí o porquê dela ter sentido contrário à força F. É terceira lei de Newton, mais uma vez. Só que, à medida que o valor de F aumenta, o módulo da força de atrito estático vai aumentar. Porque eu estou supondo no primeiro momento que o bloco permanece em repouso. É assim, gente. Se eu fiz 10 e o bloco fica em repouso, o atrito é 10. Se eu fiz 15 e o bloco continua em repouso, o atrito é 15. Enquanto está parado, a força aplicada é igual ao atrito que está atuando sobre o bloco. Evidentemente, né, gente? Chegará um momento em que, se eu continuar aumentando essa força, que o bloco vai ficará prestes a se mover. Nesse instante, esse atrito que aumenta com o aumento da força enquanto está parado, vai assumir o seu valor máximo. E a este valor máximo, que é o valor que faz com que o bloco fique não vai, na iminência de movimento, recebe um nome especial. Força de atrito de destaque, também chamada de força de atrito estático máximo. Então, enquanto o bloco está parado, o atrito é igual à força F. Chega uma hora em que o bloco fica na iminência de movimento. O atrito assume o seu valor máximo, chamado força de atrito de destaque. Então, eu vou dar um exemplo, resumindo toda essa tela anterior. Como exemplo, vamos tabelar os valores do módulo de F, aquele mesmo da tela anterior, enquanto o bloco permanece em repouso. Vamos considerar que o valor dessa força de atrito de destaque, que eu vou mostrar como é que calcula daqui a pouco, seja, por exemplo, 30 newtons. Então, bora. Se eu não fizer força nenhuma, não tem atrito nenhum, porque o bloco continua parado. Se eu fizer 10, como ele está parado ainda, o atrito vai ser 10. Se eu fizer 20, como ele está parado ainda, o atrito é 20. Se eu fizer 30, ele ainda está parado, só que agora está, devido à força de atrito ter assumido o seu valor máximo, na iminência de movimento. Então, nessa situação, o bloco está na iminência de movimento. Então, veja, enquanto está parado, o atrito é sempre igual à força F. Quando esse atrito assume o seu valor máximo, é exatamente a situação de iminência de movimento. Então me diga, qual seria a condição para esse bloco se mover? Se a força que você fizer for maior que o limite, o atrito de destaque. Então, neste caso, se eu considerar que a força de atrito de destaque é 30, eu preciso que essa força F seja maior que o limite, seja maior que 30. Então, nosso objetivo é calcular o limite. E como é que se calcula a força de atrito de destaque, gente? Ela é calculada por uma expressão muito simples, que vai depender do tipo de superfície, que vai caracterizar o coeficiente de atrito, isso é feito experimentalmente em laboratório, e vai ser simbolizado por uma letra grega chamada Mi, é tipo U com uma perninha, que é uma grandeza que não tem unidade. O coeficiente de atrito não tem unidade. Ele é medido, por exemplo, 0,5, 0,6. Aí não tem unidade para ele, tá certo? É chamada grandeza dimensional. E da força normal, que a gente já estudou na aula anterior. Então, para calcular esse limite, eu pego numa tabela o valor do coeficiente de atrito estático e multiplico pela força normal. É assim que calcula-se a força de atrito de destaque. Num plano horizontal, que é o que a gente viu das aulas 12 a 15, e se não tiver forças inclinadas, a gente já aprendeu que essa força normal tem intensidade igual ao peso do corpo. Não é isso? Agora preste atenção. Se a força F superar esse limite, aí o corpo não consegue mais ficar parado. Ele vai entrar em movimento. E o atrito recebe um outro nome. Atrito dinâmico ou cinético.
cujo valor é constante, ele não muda e sempre dado pela expressão igualzinha do atrito estático máximo. Só que agora, ao invés do coeficiente de atrito, entra um coeficiente de atrito chamado cinético ou dinâmico. A fórmula da força de atrito cinético ou dinâmica é a mesma do atrito estático máximo, só muda o coeficiente de estático para cinético ou dinâmico. E experimentalmente, gente, se observa que quando um corpo está em movimento, o coeficiente de atrito de movimento é menor que o coeficiente de atrito estático. Isso pode ser justificado assim. Quando está em movimento, o contato entre os corpos passa a ser tipo superficial, tipo aliviado pelo movimento. Atrito cinético dinâmico, experimentalmente, sempre é menor que o atrito estático. Assim, se o coeficiente de atrito cinético é menor do que o estático, eu concluo que a força de atrito cinética ou dinâmica é sempre menor que a força de atrito estática máxima, que é a força de atrito de destaque. Eu estou mostrando para você uma tabela mostrando realmente que o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é menor que o estático. Então, por exemplo, o caso que mais nos interessa, que é no asfalto. Borracha do pneu sobre uma pista feita de concreto. O coeficiente de atrito estático é 1, enquanto o cinético é 0,8. Então veja na tabela que o coeficiente de atrito cinético quase sempre é menor que o estático. Em alguns casos pode acontecer deles serem aproximadamente iguais, mas o cinético, teoricamente, é sempre menor que o estático, porque o contato do movimento fica tipo superficial entre os dois corpos envolvidos. Entendi, Carlos. Será que é por isso, Carlos, que para retirar uma mesa do lugar fica mais fácil movê-la depois que entra em movimento? Imagina aí na sua casa, né? Eu estou dando aula aqui sobre uma mesa e eu quero empurrar essa mesa. Para tirar a mesa do lugar é difícil, mas depois que sai, fica mais fácil mantê-la em movimento. Por que isso acontece, gente? Porque quando está em movimento, o atrito é cinético ou dinâmico. E como o coeficiente é menor, ele tem um valor menor que o atrito estático. Em movimento, o atrito é menor. Por isso que para tirar a mesa eu precisaria fazer uma força de atrito grande para vencer o estático máximo, mas depois que eu venço, o atrito diminui. Aí a mesa consegue se mover de uma maneira mais fácil. Gostei, Carlos, muito interessante. Então vamos pegar agora o mesmo exemplo em que a gente pegou a força de atrito de destaque 30 newtons. Vamos dizer que eu calculei lá, né? Multiplicando o coeficiente de atrito estático vezes a normal e deu 30. Vamos supor que o atrito cinético seja 25. Você já sabe que o atrito cinético, o de movimento, é menor que o atrito estático máximo, que é o de destaque. Então, no mesmo exemplo que eu peguei, lembra, quando eu fazia 0, o atrito era 0, repouso. Quando eu fiz 10, o atrito é 10, repouso. Quando eu fiz 20, o atrito é 20, repouso. Quando eu fiz 30, o atrito ficou no seu valor máximo, estático máximo, e o corpo ficou na iminência de movimento. Então, se eu fizer uma força maior que 30, o corpo se movimenta. E o atrito vai diminuir. Porque depois que você passa do atrito estático máximo, o movimento, o atrito diminui. Ó. Diminuiu aqui para 25, por exemplo, que foi o cálculo que eu fiz aqui. Então, eu conseguiria, gente, traçar o gráfico da força aplicada em função do atrito mostrado ao lado. Ó, de novo, para força 0, o atrito é 0. Vá acompanhando no mouse. Para 10, o atrito é 10. Para 20, o atrito é 20. Para 30, o atrito é 30. Agora, depois de 30, o atrito deixa de aumentar, porque ele deixa de ser estático e passa a ser cinético ou dinâmico, que assume um valor constante. Então, para qualquer força superior ao atrito de estático máximo, o corpo entra em movimento e o atrito diminui de valor. Eu posso dizer a vocês, gente, que esse atrito cinético ou dinâmico, ele sensivelmente diminui com o aumento de velocidade. Mas ao nosso nível de ensino médio, não. A gente vai considerar que ele fica constante quando o corpo está se movendo. Ei, Carlos, achei interessante, viu? E aí, gente, chegamos ao momento muito importante dessa aula muito longa que a gente vai dar. Temos muitos exercícios hoje, viu? Exemplo 1. Um bloco de massa 8 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal, cujos valores do coeficiente de atrito estático e cinético ou dinâmico
entre o bloco e a superfície valem, respectivamente, o coeficiente de atrito estático é 0,6. O cinético ou dinâmico é 0,5, né? O cinético ou dinâmico sempre é menor, né? Pelo contato superficial. Em determinado instante, alguém chegou e aplicou uma força de valor 44 newtons horizontal sobre o bloco. Dado que a gravidade é 10, determine. Gente, letra A. Qual o valor da força de atrito que atua sobre o bloco? Então eu pergunto a você. Para saber o valor da força de atrito que atua sobre o bloco, eu tenho que saber se ele ficou parado ou se entrou em movimento. Então, a primeira coisa em que você faz questões desse tipo é calcular o limite. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular a força de atrito de destaque. Se essa força for maior que ela, movimento. Se for menor, repouso. Então, vamos fazer isso para saber se vai haver movimento, porque aí só depois eu vou saber qual é o valor da força de atrito, tá certo? E na letra B, ele muda o valor da força para 50 e faz a mesma pergunta. Então vamos com calma. Para saber o atrito que atua sobre o bloco, primeiro eu preciso saber se ele está parado ou em movimento. Então vamos calcular o limite, até onde ele aguenta a aplicação da força. Força de atrito de destaque, qual é a fórmula? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. E você já aprendeu nas aulas de leis de Newton que numa superfície horizontal, a força normal equilibra o peso. Ela é igual ao peso em módulo. Então, para calcular a força de atrito de destaque, pega-se o coeficiente de atrito estático e multiplica pela normal. Como a normal é igual ao peso, eu vou substituir peso por massa vezes gravidade. Então, substitui os valores. Coeficiente de atrito estático é 0,6. A massa é 8. A gravidade é 10. 48. Então, conclusão. A força aplicada 44 consegue superar o atrito de destaque, que é 48? Não. Então, conclusão. O corpo fica em repouso. E agora, cuidado. Ele perguntou qual o valor da força de atrito quando eu aplico 44. Ela não vai ser 48. 48 é só o limite. É igual o velocímetro de um carro que vai até 200. Significa dizer que a velocidade do carro é 200? Não, o limite é 200. Gente, se o bloco está parado, porque a força que você fez é menor do que o atrito de destaque, o atrito será igual à força aplicada. Hoje, professor, não entendi por que não. Acompanhe comigo. Como a força de 44 newtons é menor que o limite, o atrito de destaque que é 48, o bloco não vai se mover. E se ele não se move, a força restante sobre ele é zero. Ou seja, força para a direita tem que ser igual à força para a esquerda. Então, o atrito é igual à força que você aplicou. 48 é só o limite. Se você fez 44, o atrito só vai ser 44. Então, letra A, 44. E letra B? Se eu aumentar a força agora para 50, me diga uma coisa. Se eu aumentar a força para 50, ele vai se mover, né? Vai, porque superou o limite. Então, como F é 50 newtons, maior que 48, o bloco vai entrar em movimento. E a força de atrito sobre ele não será mais o limite de destaque 48. Ela vai diminuir, porque agora ela vai ser cinético-dinâmica. Então, depois que entra em movimento, o atrito diminui de valor, porque ele deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. E como é que se calcula a força de atrito cinético-dinâmico? Pela mesma fórmula, trocando apenas o coeficiente de atrito, que era 0,6 para o estático e agora é 0,5. Então, multiplicando 0,5 pela massa, pela gravidade, né? 8 vezes 10 vezes 0,5 dá só 40. Então, gente, o atrito, depois que entra em movimento, passa a ser apenas 40. 48 era o máximo para entrar em movimento. Depois que entra em movimento, diminui, porque passa a ser dinâmico ou cinético, e passa a ser apenas 40 newtons. Resposta da letra B. Então, letra A, 44, porque está em repouso, a força aplicada foi menor que 48, então o atrito é igual à força aplicada. E na letra B, a força aplicada foi maior que o limite 48, só que aí o atrito diminui para cinético, então o seu valor é 40 newtons. Na letra B, eu queria agora retomar a aula de leis de Newton entrando com MV, né? Para o caso do item B, qual seria a velocidade e a distância percorrida pelo bloco após um tempo de 5 segundos, sabendo que ele partiu do repouso? Neste caso, gente, vai haver uma força resultante sobre o bloco, 50 newtons para a direita, e o atrito cinético ou dinâmico em sentido contrário, que é 40. 50 é maior que 40, a aceleração está no sentido de 50, que garante a força resultante. Já fiz isso nas aulas anteriores. Então, segundo a lei de Newton,
Força resultante sobre o bloco é massa vezes aceleração. 50 menos 40, sentidos contrários, igual a massa do corpo vezes a aceleração. 50 menos 40 é 10. 10 é igual a 8 vezes A. 8 vezes A é 10. 8 passa dividindo. Aceleração do bloco 1,25 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração e usando as fórmulas do MV, eu tenho como calcular qual a velocidade dele após 5 segundos, né? A aceleração é 1,25. Joga na fórmula. V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial é 0, partiu do repouso. A aceleração é 1,25 e o tempo é 5. Multiplicando, eis a velocidade dele após 5 segundos, 6,25 metros por segundo. Ele pede também a distância. Eu poderia usar aquela fórmula grande do sorvetão. No entanto, eu também posso fazer por essa expressão. Velocidade média, V0 mais V sobre 2 é igual a distância sobre tempo. A velocidade inicial é 0. A final é 6,25 dividido por 2. A distância é o que eu quero e o tempo é 5 segundos. Isso aqui, 6,25 sobre 2 igual a ΔS sobre 5. Cruzei, né? 2 ΔS é igual a 6,25 vezes 5, 31,25. Ao dividir, 15,625. Você pode usar as outras equações do MV, né? Torricelli, sorvetão. Vou deixar para você fazer, tá bom? Aplicação prática ainda entre o atrito estático e o cinético. Freio a disco e freio ABS. E vem a grande pergunta semelhante à da mesa. Por que o freio ABS é mais eficiente que o freio a disco? Quando eu digo que é mais eficiente, é porque ele deve fazer o carro frear numa distância menor, né? Para garantir mais segurança. Entende isso? Então vamos à resposta. Porque o freio ABS, gente, ele impede que a roda trave, evitando assim o deslizamento do pneu em relação ao solo, que ocorre nos freios, na maioria dos carros, os freios tradicionais. Deste modo, o freio ABS corresponde a uma força de atrito estática, enquanto o freio a disco corresponde ao dinâmico. Poxa, professor, por quê? O freio ABS não deixa o pneu deslizar. O computador de bordo, na hora em que o carro está deslizando, ele inverte o sentido de movimento. Quando está deslizando, inverte de novo. Ou seja, o pneu fica permanentemente em repouso em relação ao solo. Não deslizar significa repouso em relação ao solo, atrito estático. Deslizar, que é o que ocorre no freio convencional, ele faz... Aí é o atrito dinâmico. Se não desliza, estático. Freio ABS. Se desliza, perdendo o controle do carro, atrito dinâmico, e aí é o freio convencional. Então, como o atrito estático é maior que o dinâmico, como já vimos, no freio ABS, o carro vai percorrer a menor distância até parar. O Enem trouxe uma excelente questão sobre isso. Um carro sem ABS obedece ao que a gente aprendeu hoje. Ó. O atrito estático sobe, atinge o seu valor máximo e depois permanece constante o dinâmico. Só que quando o freio ABS, né? Você que entende um pouquinho de carro, quando você vai frear no ABS, você faz pá, 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 pá. Esse pá, pá, pá do pé sobre o pedal é exatamente fazendo com que o atrito, ó, ficou dinâmico, voltou a estático. Ficou dinâmico, voltou a estático. Então veja, se eu aumento rapidamente do dinâmico para o estático, eu garanto uma maior frenagem. Com freio ABS ocorre sempre a troca entre dinâmico e estático, dinâmico e estático. Então, freio ABS sempre garante um atrito estático e, por isso, menor distância até parar. Gente, talvez uma das questões mais lindas que existem sobre atrito. Pessoal de Mecânica Básica 2 do IFRN de Santa Cruz, eu botei essa questão na lista do capítulo 7 pelo Teorema da Energia Cinética. Só que agora nós vamos resolver com os assuntos da Mecânica Básica 1, Leis de Newton e Torricelli. Abração para vocês, tá? Para vocês apresentarem agora nessa sexta-feira aí no IF. Então, vamos lá comigo. Considere um carro percorrendo uma superfície horizontal com um coeficiente de atrito estático entre seus pneus e o solo igual a μe, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é g. Tem velocidade de módulo V0 no instante que seus freios ABS são acionados. Então, gente, se é ABS, o coeficiente realmente é estático, não é isso? Demonstre, olha que questão linda, gente. Utilizando a segunda lei de Newton e a equação de Torricelli, que a distância mínima
necessária para parar é dada por essa expressão. ΔS é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Despreze a resistência do ar. Então tá aí a situação, gente. A primeira coisa que eu vou fazer, o carro tem uma velocidade V0, ele vai frear até parar, percorrendo uma distância ΔS. Como o movimento é retardado, a aceleração é em sentido contrário à velocidade. Forças que atuam sobre o carro, normal e peso, se equilibram, e a única força responsável pela frenagem do carro é o atrito, em sentido contrário ao movimento. Então, eu aprendi da segunda lei de Newton que a normal e peso se equilibrando, a única força que é a resultante é a força de atrito. Então, a força resultante, como é massa vezes aceleração, e a força de atrito, neste caso de destaque, por quê? Porque eu estou no limite. Quando ele diz a distância mínima necessária para parar, o atrito assume o seu valor máximo, atrito de destaque. E essa força de atrito de destaque será exatamente a força resultante. Então, gente, se força de atrito de destaque é a força resultante, eu vou substituir. Lembrando que a força de atrito de destaque, faltou um D aqui, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a normal, como já vimos, é massa vezes gravidade. Então, bora. Força de atrito de destaque aqui em 2 é igual a força resultante. Força de atrito de destaque, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Força resultante, massa vezes aceleração. Mas a normal é igual a massa vezes gravidade, que é o peso. Vamos cortar M com M. Achei a aceleração de frenagem, a máxima aceleração, porque eu estou usando a força de atrito de destaque. Com a máxima aceleração, eu percorro a menor distância, né? Então, essa aceleração é a máxima que vai atuar sobre o carro. É a multiplicação do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Ela vai aparecer muitas vezes quando o carro estiver freando, tá bom? Então, agora, com essa aceleração, eu vou usar a Torricelli. Ó. Quem é a velocidade final? 0. Quem é a inicial? V0. E a aceleração, ela vai entrar negativo na fórmula de Torricelli, porque está freando. Então, colocando o sinal negativo para dizer que freia, a aceleração é menos coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Substituindo aqui, ó, 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos μe vezes g vezes ΔS. 0 ao quadrado é 0, V0 ao quadrado está aqui, e só ajeitando isso aqui ficou menos 2 vezes coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes ΔS. Passando para o outro lado agora, né? Esse negativo fica positivo, isolando o ΔS, está aí a resposta. Distância necessária para parar, conforme demonstração, é V0 ao quadrado dividido por 2 vezes coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Atenção agora, consequências importantes. Analisando a fórmula, para a mesma velocidade inicial, quanto maior o coeficiente de atrito, menor a distância necessária para parar. Sim, porque quanto maior o coeficiente de atrito, mais forças são trocadas com os pneus. E aí ele percorre uma menor distância para parar. Lógico que, sendo freio ABS, a distância necessária para parar é menor, porque o atrito é maior. Freio ABS garante o maior coeficiente de atrito e uma menor distância necessária para parar. Está dividindo, se eu divido por um número maior, o resultado é menor. E outra consequência muito interessante. Para o mesmo tipo de coeficiente de atrito, um carro em idênticas condições, se você dobrar a velocidade inicial de um carro, a distância necessária para parar, gente, vai ser maior. E olha que coisa interessante. V0 está ao quadrado. Então, por exemplo, se um carro está a 60 km por hora e precisa, por exemplo, de 100 metros, se você dobrar a velocidade, por exemplo, para 120, é ao quadrado. A distância necessária para parar aumenta 4 vezes. Então, no exemplo que eu dei, se um carro está a 60 km por hora e precisa de 100 metros para parar, se eu botar 120, que é o dobro, a distância necessária para parar vai aumentar 4 vezes, porque a velocidade está ao quadrado. Importantíssimo para salvar vidas de pessoas no trânsito. Excepcional exemplo 3, vamos comigo. Uma caixa de massa M se encontra sobre a carroceria de um caminhão que inicialmente está em repouso. Sendo μ o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a carroceria, e G o módulo da aceleração da gravidade local, olha a pergunta que ele faz.
qual é a máxima intensidade da aceleração que o caminhão pode adquirir sem que o bloco escorregue sobre a carroceria. Tá aí, questão literal. Então, o caminhão vai o quê? Acelerar. Muito bem, Carlos. Aqui está o esquema. E atenção agora para um detalhe que lembra um pouquinho referenciais inerciais na última aula. Eu vou ler bem devagarinho. Quando o caminhão acelera, por exemplo, para a direita, a caixa tende, por inércia, a escorregar para a esquerda. Não entendi não, professor. Quando o caminhão acelera para a direita, a caixa, por inércia, tende a ficar para trás. De novo. Quando o caminhão acelera para a direita, a caixa tende a ficar para trás. É exatamente isso que está acontecendo. Ela vai escorregar para a esquerda, por inércia, exercendo sobre a carroceria uma força para a esquerda, que é a força de atrito devido justamente a essa tendência de escorregamento por inércia. Pela terceira lei de Newton, a carroceria vai exercer sobre a caixa uma força de atrito para a direita, no mesmo sentido da aceleração. Então a caixa tende a ficar para trás, faz uma força na carroceria para trás. Pela terceira lei de Newton, a carroceria faz uma força para a caixa para frente. A aceleração da caixa está de acordo com a força de atrito que a carroceria exerce sobre a caixa. Agora, olha o detalhe. Sendo a força de atrito, já que a normal e peso se equilibram, a única força horizontal sobre o bloco, ela vai ser a resultante. Então, eu vou dizer que essa força de atrito é a resultante. Se ela é a resultante, ela é dada por massa vezes aceleração. Como o bloco não deve escorregar, esse atrito é estático e tem que ser menor do que o atrito de destaque. Por que, professor? Porque se for maior, escorrega. Então, cuidado, gente. Essa força de atrito tem que ser menor ao limite. Esse é um detalhe muito perigoso dos alunos. Eu estou falando que a força de atrito é a força resultante, certo? Ela é massa vezes aceleração. Tem que ser menor ao limite. Que é o limite? Força de atrito de destaque. Então, em outras palavras, como a força de atrito é a força resultante, M vezes A, ela tem que ser menor ou igual ao limite, a força de atrito de destaque. Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como a normal é igual ao peso mg, eu já fiz isso hoje, m corta m, esse resultado, gente, não é estranho para você. A aceleração tem que ser menor ou igual a μ vezes g. Lembra que ele já apareceu na questão 2? Então, toda vida que tiver algo acelerando ou freando na situação limite, a aceleração sempre será o produto do coeficiente de atrito vezes a gravidade. Pode até decorar, tá certo? Bom, como a aceleração tem que ser menor ou igual a μ vezes g e ele pediu a máxima é quando a aceleração for igual a μ vezes g, correspondendo à situação limite da iminência de escorregar, porque se for igual, o atrito passaria a ser o de destaque. Letra B de bola. Tá aí, Carlos. Gostei, viu? Bem, gente, vamos agora fazer muitos exercícios. Calcula aí que a gente vai levar em torno de 1 hora só exercício sobre força de atrito. Então, bora comigo. Primeira questão do Enem. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e sentido da força de atrito mencionada no texto? Ou seja, a força de atrito pelo chão sobre os pés da pessoa. Então tá aí as alternativas, vamos lá. A pessoa vai subir uma rampa, ela faz uma força sobre o solo para trás. O solo exerce sobre ela uma força para frente. Portanto, é isso que ele quer, gente. Qual é o sentido dessa força? Tem uma relação ao movimento dessa pessoa. Qual é a resposta correta? Paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Está aqui, né, gente? Paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, que ele quer a força que o chão exerce sobre os pés da pessoa. Gostei dessa primeira, viu? Segunda vem lá do Ceará. O atual regulamento da Fórmula 1 não permite que os modelos utilizados no campeonato façam uso de tração nas 4 rodas. Diferentemente da maioria dos carros tradicionais, utilizados nas ruas das cidades, que apresentam tração no eixo dianteiro. O modelo empregado na Fórmula 1 é o típico de veículos com alto rendimento projetados para o asfalto. Em um veículo de Fórmula 1, atenção, destaquei tração traseira, que se move
aceleradamente para frente, as rodas sofrem ação de forças de atrito. Em relação à orientação dessas forças nas rodas traseiras e dianteiras, é correto dizer que o solo vai exercer o quê? Então vamos lá. Tração traseira. O pneu de trás faz uma força no solo para trás. Pela terceira lei de Newton, o solo reage sobre o pneu com a força para frente. Carro acelerando, onde tiver tração, a força que o solo faz é na frente, para frente. Na tração dianteira, o pneu da frente empurra o chão para frente, o chão empurra o pneu para trás. Nunca esqueça desse detalhe. Onde tiver tração, o chão faz uma força no sentido da aceleração para colocar o carro em movimento. Onde não tiver tração, é no sentido contrário à aceleração. Portanto, qual vai ser a alternativa correta? O chão vai fazer uma força para frente, onde está tracionado nas rodas traseiras, e para trás, onde não tem tração, nas rodas dianteiras. Gostei, viu, Carlos? Questão número 3. Excepcional essa questão, gente. Alguns amantes de carro modificam seus automóveis de acordo com seu estilo, chamado de tuning, colocando diversos acessórios. Duas modificações comuns são a instalação de pneus mais largos e de aerofólio. Assinale a alternativa que define corretamente a influência desses itens no desempenho do carro. Então ele quer saber como é que essa influência ocorre. Vamos à solução. Aerofólio, gente. Muito importante isso aqui. Os aerofólios é um dispositivo que fornece mais sustentação do veículo junto ao solo em velocidades mais altas, que permite a realização de curvas mais rápidas e com maior tração e, portanto, maior atrito, devido à pressão do ar que força o carro para baixo. Então, gente, o que é que o aerofólio faz? Ele faz com que o ar aumente a força normal sobre o carro, aumentando a força de atrito estático máximo. Ela funciona tipo uma asa de avião invertida. Mas como a gente ainda vai ver isso em Bernoulli lá na frente, basta saber o seguinte: o que é que o aerofólio faz? Direciona o ar, empurrando o carro para baixo, aumentando a troca de forças entre o carro e o solo, ou seja, a força normal, a força de contato. Isso, aumentando a força normal, permite então o aumento da força de atrito de destaque. Aerofólio já aumenta o atrito. O segundo tópico é mais perigoso, tá? Vamos lá, por quê? Embora a força de atrito não depende da área, depende não. A força de atrito só depende do coeficiente de atrito estático e da normal, que é igual ao peso. Tem um detalhe. O desgaste da banda de rodagem depende da pressão, que é a força atuando na área, exercida na região de contato. Ora, um pneu mais largo, além de estar sujeito a uma pressão menor, a gente pode adiantar, gente, que se você tem uma área maior, a pressão sobre o solo é menor. Então, possui mais borracha para ser desgastada. Então, como eu tenho um pneu mais largo, eu tenho mais borracha para ser desgastada. Quanto maior a largura, menor vai ser a densidade de força, ou seja, a força de atrito dividido pela largura do pneu, permitindo assim que essa banda de rodagem, que tem a ver com a largura, não se deteriore. Então, gente, a alternativa mais correta, podemos dizer assim, é a seguinte: o aerofólio e os pneus largos, ambos fazem aumentar o atrito do carro com o solo. O aerofólio, porque aumenta a normal, e o pneu mais largo, porque diminui a pressão sobre o pneu, sobre o solo, fazendo com que ele se desgaste menos. Então, apesar da força de atrito não depender da área, essa aumentar a largura faz com que haja menor desgaste. Então, de posse disso, a mais coerente é a letra B, que apesar do atrito não depender diretamente da área, ele se relaciona com essa pressão que tem a ver com desgaste, viu? Fique de olho nessa questão que é perigosa, tá bom? Letra B de bola. Isso tudo, né, aumentando o atrito, melhora a estabilidade do veículo. Aí, Carlos, gostei, viu? Questão 4 já discutimos hoje, né, gente? O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram
que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas, que é o atrito estático. O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas, ou seja, freios ABS, atrito estático, resulta do fato de você já sabe qual é a alternativa correta, né, gente? O freio ABS impede que a roda trave, evitando assim o seu deslizamento do pneu em relação ao solo, que vai ocorrer no freio a disco. Deste modo, o freio ABS corresponde a uma força de atrito estático, enquanto o freio a disco é o dinâmico. Como o atrito estático é maior que o dinâmico, no freio ABS, o carro percorre uma menor distância até parar. Então, esse ganho da eficiência da frenagem é devido a justamente o fato de que no freio ABS, o coeficiente de atrito estático, e sendo maior que o dinâmico, permite esse ganho de eficiência. E observe, gente, que o finalzinho aqui, ó, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Por isso que na questão anterior eu disse que era mais coerente. Não é totalmente independente, não. Mas também, por ser a mais coerente, aqui também vai ser B. Então, mais uma vez, a força de atrito não depende da área, eu sei. Mas a largura do pneu, experimentalmente, se observou um menor desgaste e isso garante um pouco de estabilidade, tá bom? Então, a resposta correta, letra B de bola. E vamos para o ERG. Olha, a gente só fez questão teórica. Que interessante a aula de hoje, né? Um bloco com massa igual a 12 kg encontra-se inicialmente em repouso sobre determinado tipo de superfície plana e horizontal. Em um dado instante, o bloco é empurrado por uma força de módulo 72 N, paralela à superfície, que se iguale ao módulo da força de atrito estática máxima. Eita, então é iminência de movimento, né? Exatamente. Considere os seguintes valores do coeficiente de atrito estático. Está aí madeira 0,2, alumínio 0,4, aço 0,6 e borracha 0,8. Muito bem. Admitindo que a gravidade é 10, o bloco se encontra sobre que tipo de superfície? Então vamos calcular o coeficiente de atrito estático. Galera, na iminência de movimento, ele disse isso, a força aplicada é igual à força de atrito de destaque. Como é que se calcula a força de atrito de destaque? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso. E o peso é massa vezes gravidade. Força de atrito de destaque, ele deu, gente. Como assim, Carlos, ele deu? Não, é porque ela é igual à força aplicada. Quando está na iminência de movimento, a força de atrito de destaque é igual à força aplicada. Por isso que ela é 72. Ah, entendi. Coeficiente de atrito estático é o que você quer. A massa é 12 e a gravidade é 10. E agora, o que é que a gente faz? 72 é igual a 120 vezes μe. Passa o 120 dividindo. Coeficiente de atrito estático 0,6. Qual desses materiais é o que está sendo utilizado? O aço 0,6. Letra C. Tá aí, cara, gostei. Vamos fazer um agora? Mais uma de cálculo, lá do Ceará. Sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de 2.900 N. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco e o terreno são o dinâmico, que é menor, 0,25, e o estático, que é maior, 0,35. Considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Estando inicialmente em repouso, ele quer saber qual atrito que age no bloco. Seria estático ou seria dinâmico? Qual a condição para a gente saber o tipo de atrito? Você lembra. Para ver movimento, é necessário que essa força que você aplicou seja maior que a força de atrito de destaque. Como já vimos na questão anterior, a força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, normal igual ao peso, e o peso é massa vezes G. Vamos substituir. O coeficiente de atrito estático foi dito no enunciado que era 0,35. A massa é 900 e a gravidade é 10. Ao multiplicar, a força de atrito de destaque é 3.150 N. O bloco só se movimenta se fizer uma força maior que essa. Mas espera aí, qual foi a força que eu apliquei? 2.900. Ela é menor que o limite. Então o bloco não vai entrar em movimento e a força de atrito estática sobre ele é a própria força aplicada porque está em repouso. Gente, olha para mim. Se estiver em repouso, o atrito não é o atrito estático máximo. Ele é só o limite. O atrito é igual à força que você aplicou.
Portanto, como está em repouso, o atrito é igual à força aplicada. Letra B de bola. Gostei, Carlos. Questão número 7. O bloco da figura, que tem massa 5 kg, move-se com velocidade constante. Se está se movimentando, é atrito dinâmico, né? 1 metro por segundo no plano horizontal sob a ação da força F, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,20, supondo que já seja o dinâmico, né? Porque está em movimento, a aceleração da gravidade é 10, ele quer saber qual é o valor da força F. Como já dissemos, né? Como o bloco está em movimento retilíneo uniforme, a força aplicada é a própria força de atrito dinâmica. Está em movimento, gente. E como é que ela é calculada? Pela mesma formulazinha da força de atrito estática máxima, substituindo o coeficiente de atrito estático pelo cinético. Então, o módulo da força normal é igual ao peso, repete o mesmo procedimento. Agora é só substituir. Coeficiente de atrito que foi dado só pode ser o dinâmico, porque só ele foi dado, né? 0,20. A massa é 5 e a gravidade é 10. Substituindo, a força de atrito cinético vai ser 0,2 vezes 5 vezes 10. Ao multiplicar, 5 vezes 10 é 50 vezes 0,2. Está aí a força de atrito cinético, que é 10 newtons. Então, tá aí a resposta, 10. Oxe, mas ele não pediu a força? E você calculou a força de atrito cinético? Olha para mim, movimento retilíneo uniforme, resultante igual a zero. A força aplicada é igual à força de atrito cinético. Então, o valor dela, 10, é igual à força que está aplicada, porque a resultante sobre o corpo é zero. Lembre, resultante zero, ou está parado, ou, por incrível que pareça, está em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton. Questão número 8. Agora vamos para escolas militares. Questão número 8 diz o seguinte. Analise a figura abaixo. Você está vendo aqui duas forças aplicadas em os blocos A e B com uma mola no meio. Um bloco A de massa 20 kg está ligado a um bloco B que tem massa 10 kg por meio de uma mola. Os blocos foram empurrados um contra o outro, comprimindo a mola pela ação de duas forças de mesma intensidade de 60 newtons. E em seguida, colocados sobre a superfície horizontal. Então ele pegou dois blocos, fez uma força de 60 e 60 e colocou cuidadosamente sobre uma superfície horizontal. Nessas circunstâncias, os blocos ficam parados. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre os blocos e a superfície é 0,4 e que a gravidade é 10, é correto afirmar que se as forças forem retiradas, então eu coloquei os blocos sobre uma superfície fazendo força de um lado e do outro e eles ficaram parados. Aí agora eu vou tirar as forças. Ele quer saber o que é que vai acontecer. Se os dois blocos ficam em repouso, os dois se movimentam ou só um deles vai se movimentar. Então, bem devagarinho. Está aqui o esquema, né? Aplicando a representação das forças. Bloco A, fiz uma força de 60. Como ele está parado, recebe da mola uma força de 60. Pela terceira lei de Newton, sobre a mola vai ter 60. Que vem para cá 60 também, porque a mola está parada. Que vem 60 para cá, que vai equilibrar o outro 60. Ou seja, se está tudo parado, todas as forças têm o mesmo valor para garantir o equilíbrio. O que é que vai acontecer agora? Eu vou fazer o quê? Vou tirar a força de 60 à direita de A e vou tirar a força de 60 à esquerda de B. Eu quero saber, então, se a força que a mola vai fazer vai ser maior que o atrito de destaque. Se for, há movimento. Vou fazer isso para o bloco A e para o bloco B. Então, vamos ver qual é a força de atrito de destaque no bloco A. É só multiplicar o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como já sabemos, normal igual ao peso, que é mg. Fazendo a continha, o coeficiente de atrito estático foi dado 0,4, a massa é 20 e a gravidade é 10. Ao multiplicar tudo, a força de atrito de destaque é 80. Então me responda, 60 é maior que 80? Não. Então o bloco A fica em repouso. E vamos fazer a mesma coisa para o bloco B. Do mesmo jeito. Será que essa força de 60 vai colocar o bloco em movimento? Só se for maior que o atrito de destaque. Então, bora. Atrito de destaque, mesma formulazinha, né? Coeficiente de atrito estático vezes massa vezes gravidade. Massa é 10, estática é 0,4, gravidade é 10. Quando eu faço o cálculo, aqui, gente, 60 é maior que o atrito de destaque.
Então, o bloco B vai se mover. Para onde? Para a direita, porque a força sendo maior que o atrito de destaque, coloca o bloco B em movimento. Cuidado aqui, viu? Algum aluno pode pensar, professor, aqui 80 é maior que 60. Não, senhor, isso aqui é só o limite. É só o limite. Não vai haver movimento em A. Por que não vai haver movimento? Porque 60 é menor que o atrito de destaque. Gente, 80 não significa que é a força que está atuando em A, não. É só o limite. Ele fica parado. Então, qual é a alternativa correta? O bloco A fica em repouso e o B se desloca para a direita, né? Olhando aqui para a figurinha, ó, ele vai se deslocar para a direita, porque 60 é maior que o atrito de destaque. Letra D. Gostei da questão, viu, Carlos? Questão número 9. Maravilhosa essa questão. Gente, que questão que eu gostei, viu? Muito boa. Muitos acidentes de trânsito resultam de falha humana, que poderia ser facilmente evitada por meio da direção defensiva, como, por exemplo, manter uma distância do veículo da frente condizente com a velocidade do veículo traseiro. Que questão, hein? Que contribuição! Considerando que o tamanho médio de um carro seja 4 metros, que a velocidade inicial de um veículo seja 69,84 km por hora e que sua desaceleração devido ao atrito com o asfalto seja dado por isso, eu lembro dessa formulazinha, você falou, né? Quando o carro freia, isso. Parabéns, viu, gente? O coeficiente de atrito é 0,8 e a gravidade é 10. Quantos carros de distância esse veículo percorreria antes de parar e em quanto tempo isso ocorreria? Que questão, né, gente? Tá aí as alternativas, então vamos começar. Gente, o que eu vou fazer aqui é só demonstrar a fórmula, nem precisava, né? Já sabemos que da segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, e a única força que age sobre o carro quando está freando é o atrito. O atrito é a própria força resultante. Como o atrito é μ vezes a normal e a normal é mg, substituindo aqui, ó, μ vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração, normal é mg, cortei m com m, repito, não precisava fazer isso, porque ele já deu que a desaceleração é dada por essa forma. Eu queria só retomar com você, tá bom? Eu agora vou calcular a distância necessária para parar, que eu também já fiz isso, mas vamos retornar. Velocidade final é 0, a aceleração acabei de encontrar, desacelerou menos μg, coloco aqui, né, em torre série, aí fica 0 igual a v0 ao quadrado menos 2μg delta S. Então, ó, isolando o ΔS, já fiz isso, você acompanhou comigo, você já poderia usar a fórmula pronta. Mas você lembraria ou seria melhor repetir tudo isso que a gente já viu na teoria? Agora sim, temos os valores para aplicar nessa fórmula que a gente já conhecia, né? Então lá vai, velocidade inicial em km por hora não pode. Sistema internacional, vamos usar metro e segundo. Então eu vou dividir por 3,6. 69,84 dividido por 3,6 dá 19,4 metros por segundo. Coeficiente de atrito 0,8 foi dado, gravidade 9,8 foi dada. Qual é a distância? Só fazer conta. 19,4 ao quadrado dá 376,36. Aqui embaixo, ao multiplicar 15,68. Aproximadamente 24 metros. Galera, ele disse na questão que cada carro tem 4 metros. Então, para achar o número de carros que cabem em 24 metros, cada um com 4 metros, é só pegar 24 e dividir por 4. Quantas vezes o pequeno cabe dentro do grande? 6 carros. E o tempo necessário para parar, posso usar essa expressão lá do MUV. Tem a velocidade inicial, que é 19,4, a final, que é 0, e deu a distância, que é 24. E aí eu posso usar essa fórmula aqui. Eu poderia usar outras do MUV, mas essa fórmula também pode, a gente já viu na aula 4. 0 mais 19,4 sobre 2 é 24 sobre ΔT. Então, 19,4 sobre 2 é 24 sobre ΔT. O que é que eu fiz aqui? Dividi 19,4 por 2 dá 9,7. Igual a 24 sobre ΔT. Passa o ΔT multiplicando 9,7 e depois vem dividindo 24. 24 por 9,7 dá aproximadamente 2,47 segundos. Que questão linda, né? 6 carros e 2,47 segundos. Essa questão é muito parecida com o estilo de Enem, militares e até as Olimpíadas. E agora, gente, nós vamos entrar numa revisão com leis de Newton, tá? Quase uma hora de aula. Questão 10. Na figura abaixo,
As massas dos blocos A e B valem, respectivamente, 6 kg e 4 kg. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático, que neste caso eu vou facilitar e dizer que é igual ao dinâmico, entre o B e a superfície horizontal vale 0,4. Se a gravidade é 10, ele quer a aceleração do sistema e a tração no fio. Você já conhece questões desse tipo. A única diferença agora é que vai ter um atrito entre B e a superfície, né? Tá aí ele, ó. Vamos considerar, atenção, toda questão que tem atrito com blocos, você considera que já vai haver movimento, tá? Aí depois a gente vê como é que a gente faz. Eu vou lhe mostrar esse macetezinho. Você já considera que vai haver movimento. Se eu considerar que vai haver movimento, eu já sei que A vai descer. Não há garantias que vai haver movimento, porque ao contrário das questões anteriores, tem um atrito em B que pode tentar impedir o movimento de A. Mas como eu disse, você já supõe que vai haver um movimento com A descendo, mesmo B se opondo. Forças que agem em A, peso de A, tração no fio, que é sempre de dentro para fora, aqui também de dentro para fora. Normal e peso se equilibram e a única diferença é o atrito se opondo ao movimento para a direita. O atrito se opõe ao movimento quando um corpo é puxado. Deu as massas e vamos aplicar a segunda lei de Newton a cada bloco. Bloco A, aceleração para baixo, a resultante fica de acordo com ele. Peso do corpo A menos a tração é a massa de A vezes a aceleração. Olhando para o bloco B, tração para a direita menos o atrito que tenta se opor é igual a massa de B vezes a aceleração. Ao somar as equações, peso do corpo A menos o atrito em B é igual à soma das massas vezes a aceleração. Tem lógica, né, gente? O peso quer puxar e o atrito quer se opor. Por isso, que é o peso do corpo A menos o atrito igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Muito bem, Carlos. De posse disso, eu agora vou saber se vai ou não haver um movimento. É só calcular PA e o atrito. Pensa comigo aqui. Você concorda que se o peso de A for maior que o atrito, vai haver movimento? Porque isso aqui vai ficar positivo. Então, de cara, eu já posso dizer, para haver movimento, basta que o peso de A seja maior que o atrito em B. Mas vamos fazer os cálculos, né, gente? Peso de A, massa vezes gravidade. Que é a massa de A? 6. Gravidade é 10. 6 vezes 10, 60. Atrito em B. Cuidado, você vai pegar a massa de B, viu? É o coeficiente de atrito vezes a normal de B. A normal de B é o próprio peso de B, né? Uma para cima e uma para baixo. Peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Coeficiente de atrito, 0,4. Massa de B, 4. Gravidade, 10. 16. 60 é maior que 16. A força que quer puxar é maior que o atrito. Por isso que vai haver movimento. Substituindo na expressão da segunda lei de Newton, 60 menos o atrito lá em B, 16, é a soma das massas vezes a aceleração. 44 é igual a 10 vezes A. Achei a aceleração, o 10 passa dividindo, 4,4 metros por segundo ao quadrado. E eu também posso calcular a tração, pegando o corpo B, aceleração para a direita, tração menos o atrito é a massa de B vezes A. A gente já montou essa equação. O atrito é 16, a massa de B é 4 e a aceleração é 4,4. 4 vezes 4,4 é 17,6. Passa menos 16 para o outro lado, a tração é 33,6 newtons. Está aí as respostas. Questão número 11, Rio de Janeiro. A figura a seguir apresenta dois blocos de massas, respectivamente, 6 kg e 4 kg. Suponha que não existe atrito entre os blocos e nem entre o bloco inferior e o piso. Então, gente, não tem atrito em canto nenhum aí. Ao bloco de 6 kg, uma força de 12 newtons é aplicada conforme mostra a figura. Após a aplicação da força, ele quer saber o que é que vai acontecer. Muito bem, Carlos. Então, para isso, eu vou representar as forças que agem sobre os blocos. Separei o A, que é o de baixo, e o B, que é o de cima. Então, vamos lá. B faz uma força em A para baixo, normal que B faz em A. A reage sobre B, chamei normal que A faz em B. Apesar disso aqui a gente chamar de força de compressão, eu me permiti chamar de normal no primeiro momento. Depois, temos o peso de B e o peso de A. Tem mais quem? Força que A faz no solo, N que A faz no solo. Pela terceira lei de Newton, o solo faz em A uma força para cima. E a única força que está faltando é a força F que é feita.
Não tem atrito entre A e B. Por isso que não vai haver forças horizontais aqui entre A e B e nem entre A e o solo. Mas isso vai acontecer em questões mais à frente. Então, galera, quando você olha para a situação da questão, olha o que é que eu escrevi. Atenção, note que não existem forças horizontais atuando em B. Tem não, porque não tem atrito entre A e B. Assim, por inércia, ele ficará em repouso, enquanto o bloco A acelera submetido à força F. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como não tem nenhuma força atuando sobre B, porque não tem atrito na horizontal, B vai simplesmente ficar em repouso enquanto A vai se embora. Ou seja, B, mais cedo ou mais tarde, cairá de cima do bloco A. Professor, entendi. Então agora, como ele quer saber o que vai acontecer, B vai cair e qual vai ser a aceleração então de A? Porque a força não vai levar B junto. Atenção, essa questão só foi colocada em atrito para você entender que a força está aplicada no de 6 kg, mas ela não vai levar o corpo de 4 kg, porque não tem como haver transmissão de forças do corpo de baixo para de cima, porque é liso que nem sabão, não tem atrito. Ou seja, a força F vai ser somente a massa de quem está embaixo, porque não tem como haver transmissão de forças para cima, porque não tem atrito na direção horizontal. Ou seja, a aceleração do sistema vai ser: a força é 12, a massa de A é 6, e a aceleração é só dividir o 6, 12 por 6. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, apenas o bloco A se movendo. Letra E. Eita, Carlos, interessante, né? Pois é. Questão número 12. Obra-prima. Atenção. Questão excepcional, tá? A questão que eu coloquei agora na aula de atrito na versão 2024. Se você assistiu nossas aulas 2023, não tinha essa questão. Questão número 12. Um caminhão está se deslocando numa estrada plana, retilínea e horizontal. Ele transporta uma caixa de 100 kg, que está apoiada sobre o piso horizontal de sua carroceria, conforme mostra a figura 1. Tá aí, tô vendo a caixa. Num dado instante, o motorista do caminhão pisa o freio, ele vai frear. A figura 2 a seguir representa em gráfico cartesiano como a velocidade do caminhão varia em função do tempo. Entre 0 e 1 a velocidade está constante e a partir do tempo 1 até 3,5 a velocidade vai diminuindo uniformemente. Muito bem, cara. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso da carroceria é 0,30 e a gravidade é 10. E ele faz uma pergunta. Verifique se durante a freada a caixa fica parada ou desliza sobre o piso da carroceria. Pede para você justificar. Então, gente, inicialmente vamos observar uma coisa muito interessante. Como a velocidade é constante entre 0 e 1 segundo, o caminhão necessariamente está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a força resultante sobre a caixa é 0. Então, gente, o que é que está acontecendo? Não existe atrito entre a caixa e o caminhão, porque não há uma tendência de escorregamento devido a uma eventual aceleração ou frenagem. Isso é muito importante, gente. Mesmo que a caixa esteja sobre o piso do caminhão, não existe atrito, porque o atrito só existe quando há uma tendência de escorregamento, que vai acontecer para uma aceleração ou uma frenagem. Cuidado com isso. Não existe atrito entre 0 e 1 segundo, porque a velocidade está constante. Interessante, viu, cara? Só que entre 1 e 3,63 segundos, gente, a velocidade está variando. Então deve estar tendo uma força resultante sobre a caixa. Entre 1 e 3,5 segundos, o caminhão agora está em MRUV, o gráfico da velocidade é uma reta, ou seja, a força resultante sobre a caixa é diferente de 0. E já sabemos que ela é a própria força de atrito, essa força resultante. Tá aí elas, normal, peso e o nosso querido atrito. Mas eu queria saber qual o sentido do atrito. Para isso, vamos discutir mais uma vez algo que já fizemos lá na teoria, né? Você está vendo a teoria, né? Bem devagarinho. Agora o caminhão não vai acelerar. Lá na teoria estava acelerando. Agora o caminhão vai frear. Leia comigo. Quando o caminhão freia, imagina aí o caminhão indo para frente e freando. A caixa tende, por inércia, a escorregar para frente, exercendo sobre a carroceria uma força de atrito para frente.
Pela terceira lei de Newton, a carroceria devolve sobre a caixa uma força de atrito para trás, que terá o mesmo sentido da desaceleração do caminhão. Sim, como a força de atrito é a única força horizontal sobre o bloco, ela é a própria resultante. Da segunda lei de Newton, né, gente? Essa força de atrito é a força resultante, que é massa vezes aceleração. Como o bloco não deve escorregar, é a condição que eu quero que ele não escorregue, o atrito entre a caixa e a carroceria, que é a força resultante, massa vezes aceleração, tem que ser menor que o limite. Ou seja, massa vezes aceleração, que é a força de atrito, que é a resultante, tem que ser menor ou igual à força de atrito de destaque. Mas como é que eu calculo a força de atrito de destaque? Mi vezes a normal. E a normal é mg. Então eu fico que a força de atrito, que é a resultante, massa vezes aceleração, é menor ou igual à força de atrito de destaque, que é μmg. Cortando m com m, a gente já sabe que para que a caixa não escorregue, eu já fiz essa demonstração e estou repetindo, a aceleração tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Coeficiente de atrito 0,3, gravidade é 10, 0,3 vezes 10, essa é a condição para a caixa não escorregar. Lembre que isso aqui, gente, é o coeficiente de atrito estático. Conserte aí, tá? É estático aqui. Então, a aceleração, para não escorregar, tem que ser menor ou igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E como é que eu sei se escorrega? Pelo gráfico da velocidade. Você já aprendeu comigo que entre 1 e 3,5 eu tenho velocidade inicial é 10, a final é 0, porque o caminhão vai parar, e o tempo que socorreu não é 3,5, viu, gente? O tempo vai de 1 até 3,5. É 2,5 apenas. Durou 2,5 segundos. Usando a expressão que você já conhece, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, ele parou. Inicial é 10. A aceleração é o que eu vou achar, porque aquele valor é só para não escorregar. A aceleração do caminhão é encontrada no gráfico. E o tempo é 2,5. Passando agora menos 2,5A para o primeiro membro, menos 2,5 divide. Essa é a aceleração de frenagem do caminhão, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, em módulo, ela vale 4. Então, me diga, a condição para a caixa não escorregar é que a aceleração fosse menor ou igual a 3. Ela deu 4, então, conclusão, a caixa escorrega. Que questão maravilhosa. Ela escorrega porque o módulo da desaceleração máxima do caminhão é maior que a desaceleração máxima, que é a condição para não escorregar de 3 metros por segundo ao quadrado. Carlos, gostei, viu? E nós tivemos em 2023 essa questão que muitos consideraram como a questão mais difícil da prova de física. Vamos comentar se é isso mesmo. Uma equipe de segurança do transporte da empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa 200 kg na carroceria, conforme ilustra a figura a seguir. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, ora acelerando, ora freando, a carga encontra-se na iminência de movimento. Aí você vai usar a força de atrito e destaque, né? E o sentido de movimento do caminhão está indicado na figura. Então, em outras palavras, gente, você tem uma caixa que pode escorregar acelerando ou freando o caminhão. Em ambas as situações, ele deu a aceleração máxima para frenagem para aceleração e a condição de iminência de movimento. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. As tensões iniciais das cordas é 0, elas não estão tracionadas. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 serão. Então ele quer saber, para cada situação, aceleração, qual é a tração T1 e T2, e na frenagem, qual é a tração T1 e qual é a tração T2. Então, precisamos fazer a questão bem devagar. Independente de qualquer coisa, gente, aceleração ou frenagem do caminhão, a normal é igual ao peso, que é mg, então a normal vai ser, a massa é 200, a gravidade é 10, a normal é 2.000. A força de atrito e destaque em ambas as situações é a mesma.
porque o coeficiente de atrito é o mesmo, acelerando ou freando. Então, multiplicando o coeficiente de atrito estático 0,2 pela normal, que é 2.000, a força de atrito de destaque para a iminência de movimento, de aceleração ou de frenagem é o mesmo valor, 400 newtons. Agora, nós vamos calcular para cada etapa. Eu já fiz isso lá na teoria fase de aceleração. Eu vou ler aqui antes de explicar a figura, tá bom? A caixa, por inércia, tende a ir para trás quando o caminhão acelera. Gente, quando o caminhão acelera para frente, a caixa, por inércia, tende a ir para trás. Então, a caixa faz sobre a carroceria uma força para trás. Pela terceira lei de Newton, a carroceria faz sobre a caixa uma força para frente. Nessa situação, o fio 1 não fica tracionado. Por que, professor? Não entendi. Porque quando o caminhão acelera para frente, a caixa tende a ir para trás. Esse fio aqui fica frouxo, a tração é zero. Mas o fio 2 não, porque como a caixa tende a ir para trás, esse fio 1 fica frouxinho e o fio 2 fica tracionado. Vamos calcular então a tração sobre ele. Como sobre a caixa eu tenho T2 e a força de atrito de destaque para a direita, eu vou dizer que essas duas forças fazem parte da força resultante. T2 mais força de atrito de destaque, que é a iminência de movimento, é a massa da caixa vezes a aceleração. A força de atrito de destaque eu já calculei, é 400. A massa da caixa é 200 e a aceleração é 3. Substituindo os valores, T2 mais 400 é igual a 200 vezes 3. T2 mais 400 é 600. Achei a tração no fio 2 quando o caminhão acelera, que é 200. No fio 1, como ela tende a ir para trás, fica frouxa, a tração é zero. Vamos fazer a mesma coisa para a desaceleração. Quando o caminhão freia, a caixa, por inércia, tende a ir para frente. O fio 2 fica frouxo, fazendo uma força sobre a carroceria para frente. Gente, quando o caminhão freia, a tendência da caixa é ir para frente. O fio 2 fica frouxo. Então, como a tendência da caixa é ir para frente, ela faz uma força sobre a carroceria para frente. Pela terceira lei de Newton, a carroceria faz sobre a caixa uma força para trás. Como é que eu calculo a aceleração então, gente? Mais uma vez, olhando para a figura, temos duas forças atuando sobre a caixa. T1 e a força de atrito de destaque. Força resultante é massa vezes aceleração. T1 mais força de atrito de destaque é igual a massa vezes aceleração. Substituindo os valores, força de atrito de destaque é 400, a massa é 200 e a aceleração é 5. Trabalhando em módulo, né, gente? T1 mais 400 é 1.000. Passa 400 para o outro lado. Então, quando é uma fase de desaceleração, como a caixa tende a ir para frente, o fio 2 fica frouxo e o T1 fica tracionado com 600 newtons. Observando as alternativas, então, na situação de aceleração, T1 é 0 e T2 é 200, e na aceleração de frenagem, valores em newtons, T1 é 600 e T2 é 0. Viu que essa questão trabalha exatamente com questões anteriores? Fica de olho, uma questão que exigiu um pouquinho de você. E vamos agora à nossa questão 14, belíssima questão. Sejam os blocos P de Paula e Q de queijo, que tem massas eminho e emão, respectivamente, ilustrados na figura a seguir. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é μ, ou seja, entre P de Paula e Q de queijo tem um coeficiente de atrito estático μ. Entretanto, não existe atrito entre Q e o chão. Considere G a aceleração da gravidade. A expressão que representa o menor valor, vamos subir um pouquinho, né? Do módulo da força horizontal F, para que o bloco P de Paulo não caia é bem devagarinho. Tá aí, gente, análise das forças sobre os blocos. P de Paulo faz uma força em queijo para a direita. Chamei essa força de normal. Tanto faz, não tem problema nenhum. P faz uma força em Q para a direita. Pela terceira lei de Newton, Q reage sobre P para a esquerda. Sobre o bloco P, nós temos o peso dele e o atrito para cima. Atenção, P tende a escorregar sobre Q para baixo. P faz uma força em Q para baixo. Pela terceira lei de Newton, Q reage sobre P para cima. Esse é o atrito que Q exerce em P. Nós temos ainda sobre Q de queijo a normal dele e o peso de Q, que é massa vezes gravidade.
Então vamos começar, né? Bloco P está aqui. Qual é a condição para que P esteja na iminência de escorregar ou que não escorregue? Vamos trabalhar com a condição limite já, né? Condição para que ele esteja na iminência de escorregar: força de atrito de destaque para cima é igual ao peso dele para baixo. Gente, na hora que é igual a força de atrito de destaque com o peso, eu estou fazendo a situação limite de iminência de escorregar. Então eu fiz que força de atrito de destaque sobre ele para cima é igual ao peso. Força de atrito de destaque é μ vezes a normal. Atenção, a normal não é igual ao peso. Olha aqui a normal onde é que ela está. Cuidado, segure ela. μ vezes a normal é igual a massa vezes gravidade. Isola a normal, que não é igual ao peso. Tá aqui, gente. A normal não é igual ao peso, tá vendo? O bloco P tá aqui. A normal não tem nada a ver com o peso. Cuidado em situações desse tipo. Achei o valor da força normal. Eu agora vou aplicar a segunda lei de Newton ao bloco Q de queijo. Como a aceleração é para a direita, eu vou dizer que essa força que P de Paulo faz em Q de queijo é a força resultante. Normal é a massa de QM maiúsculo vezes A. Substituindo agora a normal em 1 em 2, eu vou ter o seguinte, que mg sobre μ é igual a m vezes A. Isso me permite achar a aceleração. Ó. Mzão passou dividindo. Muito bem, cara. E por que isso é importante? Porque agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton ao bloco P de Paulo. Já fiz isso para o bloco Q de queijo, vou fazer para P de Paulo. Na vertical, a força de atrito de destaque já equilibrou o peso, já fizemos isso na primeira etapa, e aplicando a segunda lei de Newton ao bloco P de Paulo, ele tem aceleração para a direita. Então será F menos N é igual à massa do bloco P vezes a aceleração. Mas espera aí, quem é N? Não é mg sobre μ? Eu já fiz aqui na primeira. E quem é a aceleração? Eu não já achei aqui, ó, mg sobre coeficiente de atrito vezes a massa. Vamos agora passar menos mg sobre μ para o outro lado, tirar o mínimo aqui embaixo, μ vezes m. μ vezes m dividido por μ dá emão maiúsculo, que multiplica quem está em cima. Mais μ vezes emão dividido por μ vezes emão dá 1, vezes o que está em cima. E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar mzinho vezes g em evidência. Mzão vezes mzinho vezes g dividido por mzinho vezes g dá emão. M ao quadrado vezes g dividido por m vezes g, fica só um m aqui, dividido por μ vezes m. Que questão maravilhosa, letra B de bola. E agora vamos pegar mais uma de escola militares, épica. Na situação da figura a seguir, os blocos A e B têm massas 3 kg e 1 kg. E o atrito entre o bloco A e o plano horizontal de apoio é desprezível. O coeficiente de atrito estático entre B de bola e A de amor vale 0,4. O bloco A está preso numa mola ideal, inicialmente não deformada, que tem constante elástica 160 N por metro, que por sua vez está presa ao suporte S. Está aí a figura, né? B de bola está em cima de A de amor, que está presa a uma mola. O conjunto formado pelos dois blocos pode ser movimentado, produzindo uma deformação da mola. Eu vou supor que está alongando a mola. E quando solto, a mola produzirá certa aceleração nesse conjunto. Desconsiderando a resistência do A, para que B não escorregue sobre a deformação máxima que a mola pode experimentar é. Então eu vou puxar o conjunto e quero saber qual é a deformação máxima para que B não escorregue sobre A. Então vamos começar fazendo uma análise das forças sobre os blocos A e B. No entanto, vamos a uma introdução. Quando empurramos o bloco A, ou seja, alongando a mola, e em seguida soltarmos, o corpo A vai exercer uma força de atrito empurrando B para a esquerda. Então pensa comigo. Você alongou a mola. Quando soltou, A quer trazer B. Sim, ó, porque ó, alongou a mola, aí B está em cima de A. Quando você solta, A quer trazer B. Muito bem, Carlos. Pela terceira lei de Newton, o corpo B vai reagir sobre A com uma força de atrito em sentido contrário. E a observação, né? A mola vai exercer uma força sobre A para esquerda. Porque como A foi alongado,
a mola tende a trazer A de volta para a posição de equilíbrio. Muito bem, Carla. Então vamos analisar as forças que estão agindo. Olha comigo agora, ó. A mola, como eu disse, olha a minha mão, ó, fazendo uma força em A para a esquerda. Essa é a força elástica da mola. Aí A, como se movimenta para a esquerda, quer trazer B. Essa é a força de atrito que A faz em B. Só que pela terceira lei de Newton, B devolve sobre A em sentido contrário. Tá aqui. Outras forças que agem. Essa daqui é a força que B faz em A. Pela terceira lei de Newton, A faz em B. Depois nós temos a força que o solo faz em A, decorrente da força que A fez no solo, né? Temos o peso de A, temos também o peso de B. Representei todas as forças? Sim. Então vamos começar, gente, impondo a condição para que B não escorregue. Você lembra da questão que ele quer que B não escorregue? Sendo a força de atrito a única força horizontal sobre B, ela é a própria resultante. Então, dá a segunda lei de Newton. A força resultante sobre B é a própria força de atrito que A faz em B, que vai ser igual a massa de B vezes A, porque força resultante não é massa vezes aceleração, eu estou pegando a massa de B. Na iminência de B escorregar, gente, esse atrito aqui é a própria força de atrito de destaque. E a força de atrito de destaque não é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, onde essa normal aqui, que A faz em B, é o próprio peso de B. Só que peso de B você sabe o que é, né? Massa vezes gravidade. Então vamos deixar guardadinho isso. A força de atrito que A faz em B é o coeficiente de atrito estático vezes o peso de B. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, né, gente? Eu já sei que a força de atrito que A faz em B é a própria força resultante, massa de B vezes A, que é igual à força de atrito de destaque, que é o coeficiente de atrito estático vezes o peso de B. Só que o peso de B não é massa de B vezes gravidade, como eu já disse? Cortando massa de B com massa de B, mais uma vez aparece esse resultado na iminência de escorregar, né? Acho que é a quarta vez. O coeficiente de atrito estático foi dado, é 0,4 e a gravidade é 10. Achei a aceleração para que B não escorregue sobre A, ou seja, esteja na iminência de escorregar. Com essa aceleração, eu agora posso ir para o corpo A de amor. Lembra que o atrito que B faz em A, A faz uma força em B para a esquerda e B devolve sobre A para a direita. Então, aplicando a segunda lei de Newton a A, eu vou ter força resultante é massa de A vezes A. Mas quem é a força resultante sobre A? A força que a mola faz nele, menos o atrito em sentido contrário de B sobre ele. Então, força elástica menos a força de atrito de B sobre A é a massa de A vezes a aceleração. Força elástica é Kx. Força de atrito de BA eu já calculei, tá? É igual a massa de A vezes A. Então, eu vou agora pegar lá de 1, ó. Força de atrito de BA é a massa de B vezes a aceleração. Lembra? Eu vou substituir isso aqui por massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 1, a aceleração é 4. Deu 4 newtons essa força de atrito. Eu também sei que a constante elástica da mola é 160 newtons por metro. Sei que a massa de A é 3 kg foi dado e a aceleração acabei de calcular no slide anterior, que é 4. Então, substituindo os valores, 160x menos 4 igual a 3 vezes 4. 160x menos 4 é 12, passa menos 4 para o outro lado, 160x é 16. 16 divide 160 deu 0,1 metros. Como as alternativas estão em centímetros, metro para centímetro eu multiplico por 100. Dá 10 centímetros. Que questão maravilhosa. Observe com muita atenção, na hora em que A é puxado, ele faz um atrito em B para direita e B faz em A para esquerda. Muito bem, Carlos. Questão 16 do Enem. Lembra da aula 15 sobre vínculo geométrico? Então vamos lá a essa excelente questão. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída ao grande Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa, aula 15, hein? A figura exemplifica um arranjo possível para esse experimento. Tá aí, né, gente? A associação de polias. Essa é fixa, lembra? E essas duas são móveis.
É isso mesmo, cara. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação foi. Galera, relembrando a nossa aula 15. Observe que a única polia fixa é essa aqui de vermelho, gente. Tem uma única finalidade, mudar a direção da força feita por Arquimedes. Então, essa força F, ela só fez mudar a sua direção para cá, ó, F, que está de vermelho aqui. E que nós aprendemos que cada polia móvel vai duplicar a força. Por quê? Porque como tem dois fios, F mais F dá 2F. Cada polia móvel multiplica por 2, porque a força que você faz é a metade. Se a força que você faz é a metade, é porque lá na polia está sendo o dobro de F. Muito bem, cara. Assim, para N polias móveis, já vimos isso em vantagem mecânica, a força aplicada ficará multiplicada por 2 elevado a N vezes F. Ou seja, a força para mover o navio é dada por isso. Para explicar melhor a você. Se eu tiver uma polia móvel, eu multiplico a força que ele fez por 2. Se eu tiver duas, 2 vezes 2, 2 ao quadrado vezes F. Se eu tiver 3, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo vezes F. Então, se eu tiver N, 2 a N vezes F. Não é isso? Ó? Nessa figura aqui você está vendo claramente isso aí. Muito bem, cara. Então, para mover o navio, é necessário que essa força Fx, que é dada por 2 elevado a N vezes F, seja maior que a força de atrito de destaque. Então, vamos fazer isso agora. A força Fx será maior que a força de atrito de destaque. Essa força Fx vai pegar a força F e multiplicar por 2 elevado ao número de polias móveis. Se tivesse só uma, multiplicava só por 2. Se tivesse duas, 2 ao quadrado. Como é N, 2 elevado a N, porque ele quer saber o valor de N para que isso aqui supere o atrito de destaque. Não é isso que a questão quer, né? Para mover o navio? Então, ficamos o seguinte, gente. Ó, N sendo o número de polias móveis, lá vou eu. 2 elevado a N vezes F tem que ser maior que o coeficiente de atrito estático, a normal igual ao peso, hein? Que é a massa vezes a gravidade. Então, lá vou eu, né? Substituindo aqui, quais são as informações que eu tenho, gente? A força que ele está fazendo é 400. 2 elevado a N vezes 400 tem que ser maior ou igual. O coeficiente de atrito estático é 0,8, a massa do navio é 3.000 vezes 10. Então, 2 elevado a N vai ser maior que. Ao multiplicar tudo isso aqui, dá 24.000. Passa o 400 dividindo. Então, 2 elevado a N tem que ser maior que 60. Então, eu pergunto a você, na matemática, qual é o valor de N que faz com que 2 elevado a N seja maior que 60? Será que é 4? Deixa eu ver. 2 a quarta é 16. Será que é 5? 2 a quinta é 32. É 6. 2 a 6 é 64. Então, gente, o menor valor de N para que 2 elevado a N seja maior que 60 é 6. Eu poderia usar 7 polias móveis, Carlos? Sim, mas ele pediu o mínimo. Então, o mínimo valor que faz com que 2 elevado a N seja maior que 60 é 6. E aí, letra B. Que questão magnífica. Precisei da aula 15. Não é isso, gente? Então, como eu tinha dito a você, né, gente, é aula bem longa, mas necessária, né, para a gente ficar bem craque em leis de Newton. E a nossa próxima aula fecha leis de Newton com o plano inclinado. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir, tá? Abração a vocês aí e vamos à vitória com esse belo sorriso. Transmita isso aí às pessoas que estão ao seu lado, tá? Abraço.